Bom, hoje eu vou falar então sobre drogas e também o tratamento das drogas, tá? Vamos começar então a falar sobre o cigarro. O nosso inconsciente, ele começa a gravar exatamente por repetição, imaginação e compreensão, tá? Então repara, quando a pessoa fuma o primeiro cigarro, o primeiro, aí depois vai fumando outro, até que automaticamente ele vai se viciar em cigarro, vira automático. Muitas vezes nem se lembra quantos cigarros fumou. A hipnose clínica é o melhor meio de se tratar o vício do cigarro. Porque sempre tem que levar, tá, a pessoa no primeiro cigarro que a pessoa fuma. É como se fosse uma regressão ao primeiro cigarro que ela fuma. E então ela ali vai falar qual é a sensação que ela teve do cigarro. Que a sensação do primeiro cigarro é totalmente diferente de outras drogas, tá? Porque a sensação do primeiro cigarro não é boa. E já outras drogas, não, a pessoa se apaixona por elas, tá? Daqui eu vou falar sobre, por exemplo, cocaína e outras drogas pesadas. Você, para tratar o cigarro, sempre leva a pessoa ao início do primeiro cigarro e é onde ela vai registrar a sensação que ela teve do primeiro cigarro. Tá? Qual foi a sensação? E ela vai te dizer qual é a sensação. E depois, então, vai transmutar essa sensação. E depois começa, então, a tratar o vício, porque o vício é uma energia que fica dentro da pessoa. Aí depois do vício vem a dependência química, que tem que tratar a dependência química também, que é outro tipo de energia que fica dentro da pessoa. Tá? Dentro do corpo humano, dentro do sangue, né? Inclusive na parte energética também, tá entendendo? Então, tratando essas partes, aí a gente remodela o vício, tá? Para quê? Repara, quando uma pessoa fuma e deixa de fumar, o que é que acontece? Deixa de fumar sozinha, geralmente ela troca por comer, fica comendo muito. Tá? Ela é uma troca automática, tá? Só que o vício do cigarro não é uma troca boa, né? Para trocar o vício do cigarro, porque geralmente ela começa a engordar e volta a fumar. Então, a gente pede ao inconsciente, faz uma remodelagem para criar dentro do próprio inconsciente vários comportamentos sem ser, por exemplo, da comida, tá? Vários comportamentos em que ela vai se adaptar a esse novo comportamento e que tragam a mesma função positiva que tinha o vício do cigarro para ela. O vício do cigarro tinha uma função positiva? Tinha. Por exemplo, a ansiedade, ela fumava quando tinha ansiedade, aí ele substituía a ansiedade pelo vício do cigarro. Aí então ela vai ter que vai substituir inconscientemente por algo que seja melhor, como por exemplo beber água, mas pede ao inconsciente para criar 10 ou mais partes, para que o próprio vício do cigarro, a parte responsável pelo vício do cigarro, ela escolha uma que vai substituir. Onde ela pode ser beber água, pode ser chupar bala, também não é bom porque pode ficar diabético, né? Então, algo que seja diferente, que seja saudável, tá? E então, automaticamente, a gente vai ficar observando qual é a troca automática que aconteceu para alcançar a mesma função positiva que ela tinha quando fumava, tá? Então a gente vai ficar observando o paciente durante algumas semanas até ela descobrir qual foi a troca dela, tá? E aí ver se realmente é uma troca saudável para ela e se ela está satisfeita com essa troca, com essa mesma função, para alcançar a mesma função positiva que ela tinha quando fumava. É a ansiedade. Aí no lugar da ansiedade troca por beber água, por exemplo, que é uma coisa saudável, tá? Então, automaticamente, sempre existe uma troca, tá? Já nas drogas pesadas, por exemplo, cocaína, a cocaína, a pessoa, quando cheira a cocaína a primeira vez, ela tem uma sensação alucinógena tão grande que ela se apaixona por aquela sensação. A primeira vez ela
é uma sensação, é uma alucinógeno mesmo, entendeu? E então, quando ela chega a alcançar aquela sensação muito forte, tá, da alucinação, ela não quer perder mais aquela sensação. E aí vem a paixão. Ela ali, naquele primeiro momento, ela se apaixona pela droga. E aí ela vai numa outra vez, e cada vez mais, o problema maior é esse, é que ela cada vez mais vai precisando de mais droga para alcançar a mesma sensação. Porque a droga primeira, por exemplo, fez um efeito alucinógeno para ela. Mas depois ela vai perdendo aquela sensação e vai precisar de mais droga, tá? Até que ela vai se viciar naquilo e vai chegar a um ponto incontrolável de querer mais e querer mais, até pode chegar à overdose, tá? Aí como é que vai se tratar esse drogado quando ele quer se tratar? É lógico, tá? Porque ali existe realmente o drogado em drogas pesadas, ele quer se tratar. Mas depois, quando ele vai se tratar, ele dificilmente, pode até uma vez, mas dificilmente ele volta para se tratar, porque ele não quer perder aquela sensação, aquela paixão que ele realmente é uma paixão, é uma energia. Então, o que é que vai se tratar ali? Primeiro, vai se tratar aquela sensação que levou ele a se apaixonar pela droga. Então ele tem que resgatar aquela energia que ele viveu naquele momento que ele se apaixonou pela droga. Tem que se tratar exatamente. Ele vai sentir numa regressão, aquele momento, a primeira vez, a mesma coisa que o cigarro, leva a primeira vez, ele vai sentir aquela sensação, tá? E resgatar aquela sensação. Aí depois entra já como o cigarro, tá? Entra na paixão pela droga, que é uma energia totalmente diferente, tá? A paixão pela droga. Depois entra no vício pela droga e depois entra na dependência química, tá? Só ele sente aquela energia saindo através do corpo dele, tá? Cada um sente de uma forma, às vezes tem uns que dizem que é como se fosse uma fumaça saindo, tem outros que dizem que é como se fosse uma lama saindo. A dependência química geralmente eles veem como se fosse uma coisa gordurosa saindo pelo corpo. Aí cada um sente de uma forma, tá? Então qualquer vício, tá? O álcool, por exemplo, a mesma coisa. Ele tem a sensação da primeira vez também, e depois você tem que ir trabalhar o vício desde a primeira vez até o dia de hoje. Também resgatar o vício desde a primeira vez ao dia de hoje. A mesma coisa, a paixão, se tiver, ele vai dizer na primeira vez o que ele sente. O que ele sente ali é que ele realmente tem que resgatar na primeira vez. Aí depois, então, entra também no vício, na dependência química, que são energias totalmente diferentes. Tá? Então, cada tipo de droga, ela, a bem dizer, é mesmo tratamento, tá? É uma terapia da alma mesmo. Ela vai, através da repetição, forma arquivos. Que a pessoa vai, arquivos diferentes, vai ser a paixão pela droga, o delírio que ele sente ali, ou ele vai te dizer o que ele sente. A dependência química é um arquivo totalmente diferente dessa paixão, tá? Enfim, a droga, então, ela tem que ser tratada dessa forma. E no final, então, sim, aí troque esse modelo de comportamento por outro. E é que acontece muitas vezes com o camarada que deixa cocaína, por exemplo, drogas pesadas, por exemplo. Ou ele vai para surfar, ou vai para academia. São trocas assim muito boas, porque ele vai ali jogar a energia dele para fora, através do exercício, né? No surf ou na academia, tá? E então ele ali consegue fazer essa troca. Mas a droga é sempre uma troca de sintoma. Existe sempre uma troca de sintoma no drogado. Sempre ele vai trocar por alguma coisa, tá bom?